Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Mara e eu estou mais uma vez aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o Ho'oponopono, né? E hoje eu vou estar relatando para vocês um pouquinho de uma experiência que aconteceu comigo, de uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. É muito particular, é íntimo mesmo, mas eu quero estar dividindo aqui com vocês, tá bom? Só que antes de eu começar a contar para vocês, eu vou estar lendo um trechinho de um livro para que vocês possam entender a minha história. Vamos lá? Quando fazemos Ho'oponopono, o que acontece? Acontece que a divindade maior, né, Deus, pega o pensamento doloroso e neutraliza e purifica. Não purificamos a pessoa, o lugar ou a coisa. Neutralizamos a energia que associamos à pessoa, lugar ou coisa. Assim, o primeiro estágio do Ho'oponopono é a purificação desta energia. Por que que eu li isso daqui para vocês? Para vocês poderem entender que o primeiro estágio realmente do Ho'oponopono é esse: é purificar, neutralizar a energia que te causa dor. É isso daí. Então, agora eu vou começar a falar para vocês o que aconteceu comigo, né? E que foi muito mágico, foi muito maravilhoso. Bom, vamos lá. Eu tenho que começar explicando para vocês desde o início para vocês poderem entender. Gente, até os 36 anos, eu não tinha o sobrenome dos meus pais, do meu pai. Eu não assinava o sobrenome do meu pai. Por quê? Porque quando meu pai e minha mãe se relacionaram, eles ficaram cada um vivendo na casa dos seus pais. Minha mãe com os pais dela e meu pai com os pais dele. E eles não tinham uma relação muito firmada, sabe? Muito firme, né? Por mais que eles estavam juntos, não foi uma coisa assim que fizeram com que eles casassem direitinho e fizessem as coisas direitinho como tem que ser feito, né, gente? Eles namoraram ali, minha mãe engravidou de mim, minha mãe foi morar com os pais dela e eu nasci ali na casa dos meus avós maternos, né? E aquela situação deles não era das melhores, acredito eu, né? Que naquela época não era das melhores. A minha mãe me registrou só no nome dela. Quando eu tinha 1 ano e 2 meses, eles resolveram viver junto, tentar a vida, né? Viver junto. E viveram junto até o dia de hoje. Meus pais vivem junto até hoje. Só que eles viveram por 36 anos amasiados, só vivendo junto, né? Tem muita gente que vive assim, né, gente? Até o dia de hoje, tudo bem. Não tô aqui para criticar e também não sou contra ninguém viver só amasiado. Mas eu tô contando a minha história para que vocês possam entender, né? Aí, quando eu conheci o Ho'oponopono, em 2017, eu estava com 35 anos, né? Eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Aí eu comecei a entender que aquela dor, aquele trauma que eu tinha guardado aqui no meu subconsciente, porque por mais que eu não falasse para ninguém durante toda a minha vida, por mais que eu não compartilhasse com ninguém essa dor que eu tinha dentro de mim, eu tinha essa dor, né? E eu tinha muitas informações formadas por mim mesmo e às vezes por, por ouvir, né? Também, às vezes, conversas que eu ouvi quando eu era criança, aquilo ficaram muito armazenadas dentro do meu subconsciente. E também, às vezes, coisas, né, que eu trouxe desde lá do ventre da minha mãe, né? Porque a gente traz toda essa bagagem com a gente, né? Dos nossos antepassados. Então, eu tinha muitas memórias armazenadas dentro do meu subconsciente que me causavam dor, que me causavam trauma, principalmente relacionada a essa questão de eu não ter o sobrenome do meu pai, né? E a imagem que eu tinha na figura masculina, na figura paterna, por mais que meu pai me desse atenção, por mais que meu pai me educou, por mais que meu pai me deu carinho, eu não conseguia adquirir esse afeto maior com meu pai,
sabe? Eu nunca conseguia dar um abraço no meu pai, eu não conseguia brincar com meu pai, eu não conseguia ver o meu pai com uns olhos de amor. A verdade é essa, com os olhos de amor verdadeiro, daquele calor, daquela coisa, de me sentir acolhida, de me sentir cuidada. Eu não conseguia ter, eu não vou mentir para vocês. Eu cresci assim, por conta de eu não ter o sobrenome dele, porque os meus outros irmãos tinham o sobrenome dele, né? E eu ficava sempre me questionando, por que que eu não tenho? Por que que meu pai não me registrou? Será que ele não me ama? Será que ele não me considera, né, como filha? Então, isso tudo eu vim trazendo pra mim e isso só fez mal a mim, gente. Acreditem, a mim. Porque durante muito tempo, os meus relacionamentos, quando eu passei a ter uma vida adulta, né? Quando eu comecei a me relacionar, né? Os meus relacionamentos não davam certo. Não davam certo por conta de muita coisa que eu tinha aqui, né? E aqui fora acontecia situações, né? Que reforçava tudo que eu guardava aqui. E por muitos anos eu vivi assim, não dando certo com a figura masculina, né? E então, quando eu conheci o Ho'oponopono, que eu comecei a fazer essas limpezas, o que que aconteceu? O poder do Ho'oponopono começou a agir e começou a purificar em mim. E aquelas dores, aqueles traumas começaram a se desprender, né? Começaram a ser purificados, a ser limpo. E no lugar dessas dores, desses traumas, começou a vir o quê? Começou a vir o reconhecimento. Eu comecei a ter clareza sobre a situação, comecei a ter entendimento sobre a situação e comecei a liberar, gente, o principal de tudo, o perdão. Eu comecei a perdoar aquela questão, eu comecei a perdoar o meu pai, né? E comecei a ter dentro de mim entendimentos que eu não conseguia entender com tanta eficácia, né? Eu não conseguia entender que o que aconteceu naquela época, né, dos meus pais, e que eles eram jovens, né, e que jovens é, têm essa dificuldade, às vezes, de se resolver, né, de resolver a vida, de levar uma vida assim, mais, ser mais coerente, né, com os desafios. Então, eu comecei a entender toda essa situação. E eu comecei a fazer a limpeza. Limpeza, eu limpava em mim, limpava todo tipo de sentimento que eu tinha em relação a essa questão. E eu comecei a ser grata. A ser grata, gente, exatamente. Eu comecei a sentir gratidão, a sentir amor e afeto por aquela situação. Eu comecei a entender que, mesmo com todos esses obstáculos que teve, né, eles ainda foram viver juntos, né? O meu pai me criou, o meu pai me educou, né? E eu comecei a ser grata pela minha vida, por ele ser o meu pai, por ele ter me trazido, me dado a vida, né? Então eu comecei a sentir gratidão pelo meu pai. E eu começava a fazer o Ho'oponopono sempre direto ao ponto, direto ao sentimento que vinha. Eu ia direto naquela sensação que eu estava sentindo e fazia o Ho'oponopono naquela sensação, naquele sentimento em relação ao meu pai. E eu comecei a sentir amor, carinho, respeito, a entender a situação, né? A entender que eles eram jovens e que eles também não tiveram culpa de ter agido dessa forma, que talvez eles tinham dentro deles também coisas, né, que eles guardavam no subconsciente que fez com que acontecesse daquela forma, daquele jeito. Comecei a entender, sabe? E eu já falei para vocês, foi em 2017 que eu conheci o Ho'oponopono. Em 2018, exatamente um ano eu fazendo a prática, e durante esse processo da prática do Ho'oponopono, gente, aquilo foi sendo limpo em mim e limpo lá no meu pai. Vocês acreditam que foi acontecendo isso? A limpeza foi acontecendo dentro dele também, sabe? A purificação, né, dessa energia foi limpa nele, em relação a essa questão do meu sobrenome. Foi feita a limpeza lá nele,
sem eu saber de nada, gente. Eu só praticava aqui, limpava em mim e a cura foi acontecendo nele também. Em 2018, exatamente em junho de 2018, cheguei na casa da minha mãe e eles estavam conversando. Meu pai falou assim pra mim: ai, que bom que você veio aqui. Eu falei: é, por quê? Ele falou assim: tava eu e sua mãe aqui conversando e a gente resolveu casar. A gente resolveu oficializar a nossa situação, né, conjugal, por conta de muita coisa que precisa de ser resolvida, né, gente? Principalmente resolvida em questão, assim, de bens materiais, né? Porque meu pai hoje já tá com uma idadinha, assim, que ele não é nem um jovenzinho, né? Então ele queria resolver essa questão por conta se acontecer alguma coisa, se ele chegar a falecer, qualquer coisa desse tipo de coisa, até ele provar que ele era casado com a minha mãe. Então tem essa questão aí, né? Que precisa de estar tudo no preto e no branco, né? Tudo nos papel. Aí ele falou assim: a gente vai casar pra gente resolver essa situação. E eu também queria estar fazendo o reconhecimento de paternidade sua. Você aceita? Gente, na hora que eu ouvi isso, eu só pude sentir, sabe? Eu só pude sentir a mão, a mão de Deus, a mão do universo sobre essa situação. Foi isso que eu senti. Eu senti o próprio Deus agindo, sabe? A própria divindade agindo nessa questão. Aí eu peguei e falei assim: ah, sério? Vocês vão fazer isso? Ah, eu vou, eu preciso de fazer isso, meu pai, para mim. Ah, eu preciso de fazer isso, eu preciso de. Aí ele falou assim: não, eu preciso de resolver essa questão. Há muitos anos eu tinha que ter resolvido isso. E eu não sei por quê, a gente nunca deu importância, os anos foi passando, a gente acomodou, né? Mas eu queria estar resolvendo essa situação e eu queria que você fosse com a gente lá no cartório. Eu falei: tá, tudo bem, tudo bem, gente. Eu aceitei, sabe? Aceitei com o maior amor, com a maior gratidão do mundo. Eu aceitei o meu pai fazer o reconhecimento a mim de paternidade, né? E foi assim, foi maravilhoso, porque a sensação que me trouxe foi como se eu tivesse nascido naquele dia, sabe? Que aí eu pude sentir o amor do meu pai, o carinho, sabe, por mim. Porque é uma coisa que eu não sentia. Eu achava que porque ele não tinha me registrado, ele não tinha amor por mim, ele não tinha carinho por mim, né? Ele não tinha cuidados comigo. Eu sentia assim, eu sentia, gente, a rejeição. O sentimento que eu guardava dentro de mim era de rejeição, né? Então, esse sentimento de rejeição, de me sentir rejeitada, fez com que eu vivenciasse situações na minha vida adulta semelhante, sabe? Mas isso é questão para um outro vídeo, para mim estar contando outras coisas para vocês, né? Hoje eu quero estar falando só sobre isso. E então, eu falo para vocês com toda a convicção: pratiquem o Ho'oponopono para qualquer questão. Pratiquem o Ho'oponopono para qualquer sentimento que você tenha dentro de você. Qualquer sentimento que te bloqueia, que não te deixa você viver e ser quem você deseja. O Ho'oponopono é um mantra muito poderoso, é maravilhoso, né? E não pense você que você está fazendo alguma coisa assim, anormal. Não é anormal, gente. Já expliquei para vocês que o Ho'oponopono não tem nada a ver com religião, né? Ela é uma técnica milenar, existe há milhares de anos essa técnica. Só que foi pouco falada, pouco difundida, né? Pouco se ouvia falar sobre o Ho'oponopono, né? E quando eu conheci essa técnica, eu também tive dúvidas, muitas dúvidas. Só que eu dei um crédito, eu dei uma chance de conhecer, porque eu já tinha procurado outras fontes, outros caminhos, né? Outros meios de entender por que que na minha vida não dava nada certo, por que que na minha vida tudo era mais difícil, tudo era complicado. E ao conhecer o Ho'oponopono, eu comecei a entender que o problema estava, sabe na onde, gente? Exatamente aqui. Sabe? O problema estava aqui, as respostas também estavam aqui, que eu só precisava de limpar em mim tudo aquilo que me fazia mal. Porque às vezes a gente procura em outros lugares
né? Em outras formas de entender o porquê que a sua vida não dá certo, e você só procura causar mais problema na sua vida. Você enche a sua mente de informações que não te ajudam em nada, que não te ajudam em nada. E o Ho'oponopono, você só depende de você, de mais ninguém. Você não precisa de autorização, você não precisa de ninguém fazer por você, é você com a divindade maior que está dentro de você, que habita dentro de você. Então, vocês procurem saber mais sobre o Ho'oponopono, procurem entender mais sobre o Ho'oponopono, sabe? Pratiquem, mesmo sem vocês acreditar, pratiquem, que vocês vão começar a ter resultados também na vida de vocês, né? Vocês vão poder apalpar com a mão de vocês, assim, ó, grandes coisas, grandes maravilhas na vida de vocês, né? Porque nós somos filhos de Deus, nós merecemos o melhor, né? Nós viemos aqui para ser e ter o melhor na nossa vida, né? Então eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Olha só para vocês verem. 36 anos meus pais viveram só morando juntos, amaziados. Eles oficializaram a vida deles conjugal, né? Eles casaram. O meu pai fez o reconhecimento de paternidade à minha pessoa, né? Depois de 36 anos, né? Então faz pouco tempo aí que eu assino o sobrenome do meu pai com muita gratidão, com muito amor e respeito, né? E tudo isso através do quê? Da limpeza que eu fiz em mim. Eu precisei de limpar em mim para que tudo aqui no plano físico as coisas se organizassem. O Ho'oponopono, ele é isso, ele limpa, ele purifica, ele organiza tudo e qualquer situação, né? Então eu falo para vocês, Ho'oponopono na vida de vocês, gente, para tudo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do meu relato, né? Que foi um relato pessoal, mas eu tinha que estar aqui compartilhando com vocês porque é muito forte, né? Às vezes você acha que o seu problema não tem solução e eu venho falar para você que tem sim solução, que tudo pode ser solucionado, tudo. Basta você querer, tá bom? E eu peço que vocês deixem o joinha de vocês, compartilhem com os amigos, tá bom? Se inscrevam no meu canal, você que tá chegando aí agora, se inscreva no meu canal, me dá uma força para que o meu canal possa crescer, para que mais pessoas possam né, se identificar com a minha forma de explicar, né? Porque eu procuro falar de um jeito para vocês simples, para que vocês possam ter mais clareza e ir abrindo a mente de vocês, tá bom? E ó, um beijão, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo até agora, tá bom? E um beijo, muitos beijos para vocês, um abraço bem forte para cada um de vocês. E eu conto com vocês, tá bom, gente? Conto com vocês que vocês assistem aí os meus vídeos e compartilha com quem precisa, gente. Muita gente precisa disso, precisa de saber que o poder está dentro de você. Muita gente precisa de entender e de saber que a vida dele pode sim ser transformada, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!